Graças a Deus. Que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo ouvinte, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, enfim. Que Deus abra as portas que têm estado fechadas para você. Eu gostaria de falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus, que foi um dos assuntos mais focados pelo Senhor Jesus. Porque todo mundo pensa no reino da terra, né? Todo mundo pensa em comprar, todo mundo pensa em vender, todo mundo pensa em ter isso, ter aquilo. Todo mundo está pensando em si próprio, no seu benefício pessoal aqui na terra. Mas a gente sabe que, no final das contas, depois de anos, tudo isso fica para trás porque a gente volta ao pó, não é verdade? E então a gente vai ver se o que nós fizemos, se as nossas escolhas foram certas, então nós entraremos fisicamente, digamos assim, no reino dos céus. Mas o reino dos céus não é uma coisa assim tão fácil, tão simples como se fala. Ele envolve um sacrifício. Ele envolve uma abstenção da própria vida, uma renúncia da própria vida, para que ele possa ser possuído. E Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante. Ele compara o reino dos céus a um tesouro escondido no campo. Ele compara. Um tesouro, imagine uma pessoa achar um tesouro escondido num campo. Então, o que ela faz? Qual a atitude dela? Ela não pode levar aquele tesouro para casa porque é muita coisa. O tesouro está ali no chão, enterrado. É muita quantidade de ouro, coisas valiosíssimas. Então ele não tem condições de pegar aquilo e levar para casa porque tem que arrancar o ouro ali que está envolto pelas terras, pelas pedras, não é? Tem que se cavar para tirar o ouro. Mas é uma riqueza incalculável. Ele, Jesus, compara o reino dos céus a esse tesouro escondido num campo. Que quando o homem acha, ou quando o homem achou, escondeu o tesouro. Colocou capim, quer dizer, ele camuflou aquele ouro, camuflou aquele tesouro. E cheio de gozo, cheio de alegria, de felicidade, porque com aquele tesouro ele poderia comprar o que ele quisesse, tomar posse de tudo o que ele quisesse, realizar todos os seus sonhos, desejos, projetos pessoais. Então, por conta da valiosidade daquele tesouro, ele volta para casa, vende tudo quanto tem, tudo, ele não deixa nada. Ele vende tudo quanto tem para comprar aquele campo. Ora, a gente sabe que, às vezes, as pessoas chegam ao ponto, por conta da riqueza prometida nos terreiros da bruxaria, da feitiçaria, da magia, às vezes a pessoa faz pacto com o diabo e diz assim: eu dou a minha alma, mas eu quero ter isso, aquilo e aquilo outro. Quer dizer, a pessoa troca a sua alma, que é eterna,
por aquilo que é terreno, por aquilo que é passageiro. Ela entrega a sua alma ao diabo, mas quer porque quer os tesouros desse mundo, o reino deste mundo, o poder deste mundo. Então, ela faz aquela troca, ela faz aquele negócio. Eu me lembro de uma jovem que chegou na igreja com o corpo todo marcado. E quando nós oramos, verificamos que os braços dela estavam todos cheios de marcas, de faca, de punhal, seja lá o que for. E ela manifestou o demônio violento. E o demônio disse, ela me deu o sangue dela, ela é minha, ela me pertence. Ela fez um pacto comigo. Ela entregou a alma dela para mim. A alma dela é minha, o diabo falando. Claro, nós expulsamos aquele mal e ela ficou livre. Mas o fato é que ela fez um negócio com o diabo, porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada, a única coisa que ela tinha era a alma dela. Então ela fez um pacto com o diabo para possuir o reino deste mundo, para possuir dinheiro, joias, produtos de beleza, enfim. Ela queria porque queria a todo custo o reino da terra, que é o que a maioria das pessoas tem feito neste mundo. É ou não é? Elas, quando chegam numa idade da juventude, começam a ter aquelas ambições pessoais pelo reino deste mundo, pelas coisas que este mundo oferece, né? Pelas ofertas que o mundo oferece. Então elas ficam tão vidradas, elas ficam tão possuídas daquele desejo, que elas estão dispostas a colocar o que ela tem de mais precioso, que é a alma dela, elas têm coragem de dar a alma delas em favor do reino deste mundo, o reino da terra. Claro, o diabo sabe que ele sabe muito bem que o que vale é a alma da pessoa. Tudo que nós vemos neste mundo, tudo que é físico, material, isso fica por aí, apodrece, acaba, desaparece. Então ele está sempre disposto a negociar com as pessoas o reino deste mundo. Mas Jesus fala do reino dos céus. Jesus aqui fala do reino dos céus, que é semelhante, ele compara, é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro de valor incalculável, que é o reino dos céus. O reino dos céus é um valor incalculável. A riqueza é incalculável. É incalculável porque, primeiro, ela é eterna. O reino dos céus é eterno. Eterno. Tudo nesse mundo passa, tudo acaba, tudo cessa. Mas o reino dos céus é eterno. Assim como também o reino do inferno está vivo e cheio de gente. Tem mais gente no reino do inferno do que no reino dos céus, infelizmente. Mas Jesus compara o reino dos céus a um tesouro oculto no campo, que quando o homem achou, ele escondeu e pelo gozo, pela alegria, satisfação, ele vende tudo quanto tem para comprar aquele campo. Ele disponibiliza tudo para comprar aquele campo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a fé que Deus exige de cada um de nós para tomarmos posse desse tesouro
incalculável, o reino dos céus. E olha, e tem mais. Todos podem adquirir esse tesouro. Todos podem vender o que têm. Ah, mas eu não tenho nada. Não, você tem sim. Todos têm. Todos têm a sua própria alma. A sua própria alma é sua. Só você pode dar seguimento a ela. Só você pode dizer o que vai acontecer com ela. Porque ela é sua e você faz dela o que você bem entender. Se você quiser entregar essa alma para o Senhor Jesus, que é o tudo quanto você tem, que é o precioso, que é o que Deus quer, tudo, a sua vida, então ele vai guardá-la, preservá-la por toda a eternidade. Junto com ele, claro. A eternidade não é sozinho, não é abandonado, não. A eternidade junto com ele, para todo sempre. Agora, se você não quiser, não se interessar pelo reino dos céus, estiver apenas interessado no reino da terra, então esquece. Eu vou passar adiante porque Jesus não apenas fez essa comparação do reino dos céus com o tesouro oculto no campo, ele também fez a comparação do reino dos céus como o homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, uma pérola negra, por exemplo, uma pérola excepcional, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Quer dizer, uma pessoa que valoriza o que faz, o que negocia, e ele sabe do valor daquela pérola, então ele vende tudo o que tem para tomar posse daquela pérola. Assim é o reino dos céus, minha amiga e meu amigo ouvinte. Eu lembro que quando eu tomei conhecimento do reino dos céus, então eu não queria outra coisa na minha vida. Eu não queria outra coisa. Eu priorizei o reino dos céus acima de todas as coisas. Priorizei o reino dos céus acima de família, priorizei o reino dos céus acima da minha própria vida. Tudo estava focado na minha vida no reino dos céus. E hoje, muitas pessoas dizem assim, bispo, eu queria ter a sua fé. A minha fé é uma fé simples, como a sua. Só que eu dei valor ao que Jesus me propôs. Eu dei valor àquilo que Jesus estava me propondo. Olha, eu tenho aqui o reino dos céus. Para você obter o reino dos céus, você tem que dar toda a sua vida. Toda a sua vida. Sua alma. Seu futuro. Tudo você tem que colocar nas minhas mãos, que é no altar. Eu fiz isso. Isso já aconteceu assim, mais de 50 e poucos anos. E a verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte, é que vale a pena. Eu posso falar para você, vale a pena. Vale a pena porque são mais de 52 anos, 53, quase 53 anos, que nós vimos lutando, investindo no reino dos céus. Então, a minha vida é o resultado do investimento que eu fiz no reino dos céus. E a sua? É como, por exemplo, quando você alcança o reino dos céus, aí você tem a visão de tudo que existe na face da terra. Você tem a visão do que é melhor para você, a visão da melhor escolha. Por exemplo, a primeira coisa depois do reino dos céus é o reino do lar, o casamento. É a segunda coisa mais importante. Quando você vai constituir família, quando você vai constituir um lar. E nós temos visto, né, quantas e quantas famílias, quantos lares destruídos, quantos filhos destruídos, jogados, os filhos que foram lançados no mundo de qualquer maneira, né?
Quantos casamentos dissolvidos. Nesse momento que eu falo, eu fico imaginando, eu pensando nas pessoas que têm ligado para mim, bispo, que têm entrado no meu blog, no meu Facebook, e diz, bispo, olha para o meu casamento, meu marido me deixou, olha para o meu casamento, minha mulher me deixou, olha para o meu casamento porque a minha vida está assim, assado, meu marido saiu de casa, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu continuo viva, eu não sei o que fazer. Então há pessoas desesperadas. Por quê? Porque elas não tiveram discernimento, não entenderam que o reino dos céus é prioridade. Quando a gente entrega a vida, a alma para o Senhor Jesus, de verdade, quando a gente assume a fé no Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, seguindo a sua palavra, então nós tomamos posse do reino dos céus. Em seguida, Deus envia a pessoa certa para que nós venhamos casar e constituir família. Claro, ele não envia assim de qualquer maneira. Não. Ele mostra, ele dá visão, dá entendimento da pessoa que você vai se unir e formar um só corpo, e aí então você vai constituir um lar, uma família. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu posso falar para você isso, são quase 45 anos de casado, então nós podemos, de forma bem feliz, alegre e com propriedade, falar do que significa casamento. Às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, nós teremos a terapia do amor que está procurando ajudar os casais, procurando ajudar os solteiros, procurando ajudar as pessoas que dizem, olha, eu já encontrei o reino dos céus, eu já achei o reino dos céus, mas agora eu quero achar a pessoa certa para mim. Seja você jovem, seja você casada, divorciada, seja lá o que for, você é uma pessoa e ainda não encontrou a pessoa certa para você, então venha se instruir, é de graça, uma palestra gratuita para todas as pessoas. Você pode ser católica, espírita, evangélica, budista, muçulmana, judia, pode ser o que for, não importa. Todos são muito bem-vindos, todos são muito, muito bem-vindos para receber a instrução do que significa família, casamento, matrimônio, dos valores que envolvem uma aliança, um casamento. Então, minha amiga, meu amigo, você é o nosso convidado. E por falar nisso, você vai ouvir agora testemunhos de pessoas que já foram beneficiadas. Veja só como acontece. As pessoas aprendem a palavra de Deus, a palavra da fé, e então colocam-na em prática e tomam posse daquilo que Deus tem prometido. Ouça, por favor. Eu cheguei na terapia, né? Eu estava com o casamento destruído, ela tinha decidido separar, devido a ela ter achado uma mensagem no telefone, que eu tinha uma amante, né? O seu casamento com ela? Com ela. Nós somos casados há 12 anos, e desses 12 anos, 8 anos foi só infelicidade. Com 2 anos de casamento, já tinha um esfriamento na relação íntima, ao qual eu queria ter relação com ela, ela não queria, tinha um esfriamento. E muitas vezes, falta de sabedoria minha, eu falava, se você não está satisfeito comigo, então vai procurar outra. Começou o vício da bebida, então muitas vezes chegava bêbado em casa. E isso só fez a gente se distanciar um do outro, né? Uhum. Cada vez mais. Eu segui o conselho dela e a primeira traição foi com uma garota de programa. Aí eu comecei a me viciar em prostituição. Eu comecei internet, nas madrugadas, aquilo foi me alimentando cada vez mais. Eu ficava a noite inteira na internet, vendo prostituição, bate-papo, e ela deitada na cama. Qual o pior momento de vocês, desses 8 anos que você falou, né? Qual foi o pior momento? O pior momento foi quando ela decidiu separar, né? Ela decidiu separar, estava com o nosso filho de 2 anos. Então, ali foi meu fundo de poço. Descobri depois de muitos anos já, depois de uns 7, 8 anos de casada, que eu fui descobrir que ele estava me traindo, né? Aí eu quis dar o troco, eu cheguei a traí-lo também,
tipo vingança, né? Me senti ferida e quis que ele sentisse também o que eu estava sentindo. Aí foi acarretando que eu fui me envolvendo com as garotas. Eu não queria só mais uma relação, eu queria ter uma intimidade, né? Relacionamento, fora do casamento. Chegando ao ponto de eu ter 5 amantes. E eu fiquei escravo dessa situação. Eu ia na casa delas, conhecia os familiares. Como é que você conseguia? Não, eu não conseguia. Era... Uma mulher já é difícil. Você tinha 6. Tinha. 5 mais. Quem procurou a terapia primeiro? Foi você? Foi eu que procurei a terapia, né? Por um convite, falou, vai na terapia do amor. Porque eu mesmo falava, não tem jeito, né? Quem me convidou, né? Ele trabalhava comigo, daí passava uma garota na rua, aí eu falava, como é que você vai resistir isso aí, rapaz? Não tem como você resistir. Aí eu ainda falava com ele, provocando ele. Ele falou, não, mas tem jeito para você ainda. Faz quanto tempo que vocês estão vindo na terapia? 3 anos e 8 meses. Você veio primeiro, quanto tempo depois você veio? Depois de 2 meses. Depois de 2 meses. Isso. Primeiro passo, né? Eu obedeci, eu larguei as amantes. Foi muito difícil, porque tinha uma que eu já estava há 1 ano e realmente eu tinha um sentimento por ela, né? Embora eu pensasse nela quando eu estava com a amante, eu pensava nela. Quando eu estava com a minha esposa, eu pensava na amante. Então minha cabeça estava... Daí eu larguei ela. Eu liguei para ela, eu falei, agora eu estou lutando pelo meu casamento. Daí, se você quiser ir também na reunião, na terapia, você pode, né, para você ser feliz. Daí eu comecei, larguei todas. O telefone eu deixei para ela ver que realmente eu estava praticando, né? Tinha mudado. Então, mudou tudo, o comportamento dele. Eu vi que ele tinha largado todas as coisas erradas que ele estava fazendo. E aí eu comecei a ver a forma dele me tratar, né? O comportamento dele. Eu fui percebendo essa mudança. E aí eu decidi vir com ele. E o que você também precisou mudar e conseguiu mudar? Todos esses anos de casamento, desse fracasso do meu casamento, eu acarretei uma depressão, né? Eu não tinha vontade de fazer mais nada em casa. E eu era uma pessoa triste, tinha muita mágoa dele, né? Por conta de tantos anos já de sofrimento. Quando eu comecei a vir a participar das palestras, obedecer, né? Tudo que era orientado para a gente, eu consegui perdoar ele. E aí eu limpei meu coração realmente, né? De toda a mágoa, todo o rancor que eu sentia dele. Hoje o casamento é uma maravilha. Claro que a gente aprende todo dia, né? Todo dia é uma aula, realmente. E hoje eu respeito ela, eu procuro entender as vontades dela, os desejos. E a gente só tem a acrescentar. A nossa vida hoje é feliz. Nós somos abençoados sentimentalmente. Vocês conseguiram enterrar mesmo isso? Com certeza. Hoje não existe mais nenhuma acusação. Não existe. Foi colocada uma pedra realmente. E a confiança? Há confiança? Hoje sim, hoje total confiança. Eu confio nele plenamente. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você verifica que ele tinha amantes. Por quê? Porque ela negava-lhe o direito de ter a relação conjugal. Então, depois, o pior de tudo foi ela falar, olha, se você não está satisfeita comigo, vai buscar outras. E ele foi. Ele seguiu aquele conselho dela. Foi ela quem o julgou nos braços de outras. Mas mesmo tendo outras mulheres, ele pensava na sua esposa. Quando estava com as outras mulheres, pensava na sua esposa. Quando estava com a sua esposa, pensava nas outras mulheres. Quer dizer, ele já estava dividido. E você sabe, uma pessoa dividida dentro de si mesma não tem como alcançar a felicidade, a paz de espírito. É impossível. É impossível. Todo homem quer ter uma esposa, quer ter a sua vida arrumada, quer ter o seu lar, quer ter os seus filhos. Todo homem quer ter, enfim, um casamento estável, permanente. Por quê? Porque ele sabe que com o casamento vem a paz. Quando a pessoa casa com a pessoa certa, vem a paz. Eu lembro isso comigo. Depois que eu me casei,
acabaram aqueles problemas, aquelas ansiedades, aquelas preocupações. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer no final de semana? Não tem ninguém. Puxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? Então, às vezes, eu ia para um cinema, entrava no cinema, saía e entrava em outro, e, enfim, ficava vendo só filmes e chegava em casa vazio, à toa, não tinha ninguém, enfim. Você sabe como é que é. Depois que nós casamos, puxa vida, toda a nossa força foi colocada um para com o outro e ficamos pessoas mais felizes, mais alegres, radiantes. Eu tinha encontrado a pessoa certa. É como diz o texto sagrado, que aquele que acha uma esposa alcançou o favor de Deus. Eu tinha alcançado o favor de Deus, mas eu já estava no reino dos céus. Então, você só acha a pessoa certa quando você está no reino dos céus, porque você tem a visão do que é certo e do que é errado, da pessoa que vai servir e da pessoa que não vai servir. Pois bem, isso aconteceu comigo. E é isso que Deus quer que aconteça com você. Veja que esse casal está feliz da vida, está felicíssimo. E essa é a realidade. Quando você encontra o sapato que encaixa no seu pé direitinho, fica confortável, bacana, legal, você anda, você fica assim, satisfeito daquele sapato, encaixou direitinho no seu pé, então, é isso aí. Às vezes o sapato é novo, mas aperta. Às vezes o sapato é novo, mas está largo, está um pouquinho largo, incomoda aqui, está dando calo ali. É ou não é? Mas tem aquele sapatinho que se encaixa legal com o nosso pé e a gente não quer outro sapato. Essa é a realidade. Só quer aquilo ali, porque a gente se sente confortável. Assim também é o casamento. Vamos ouvir mais pessoas falando do que tem acontecido aqui na Terapia do Amor, às quintas-feiras, 20h, no Templo de Salomão. Seu nome? Peterson. Eliane. Chegou em que situação e o que mudou? Eu cheguei depressiva, solitária, autoestima lá embaixo, humilhada, desejo de suicídio, depressão, assim, tudo de ruim. Cheguei até me enveredar para o álcool, né, ter vício do álcool, e eu já achava que não tinha mais solução para a minha vida. Nessa época você já se conhecia ou não? Não, foi um longo processo. Né, isso se passaram muitos anos, meus irmãos se casaram, irmão mais novo, tendo filho, e eu sempre era a tia solteirona. Pressionada pela situação? Muito, eu me afundei mesmo, assim, de cabeça, mergulhei no trabalho, não quis saber nem de mim, a aparência, não, engordei demais. Então, assim, eu já estava assim, em um estágio que eu achei que, para mim, não ia ter solução, que eu nasci para ser sozinha. Sim, era bem profissionalmente, tinha tudo, uma vida de princesa, mas não ia ter nunca uma família. Né? Ia ser a tia, cuidar dos meus pais quando se envelhecerem, enfim. E eu já achava que para mim não ia ter solução. Por mais que eu via referência nos meus pais com um casamento, nunca tiveram brigas, enfim. Já conhecia o tratamento, eu não ia. Aí, certa vez, eu falei, não, vou pegar firme. Se funcionou com tanta gente, eu via os depoimentos na televisão, né? Via exemplos próximos. Minha irmã também sofreu muito, né, na vida sentimental. E no tratamento ela restaurou a vida dela. Eu falei, por que não eu? Né? Mas eu já passei por muitas humilhações. Chegou ao ponto que eu não ia nem na casa de familiar, porque aquela cobrança. Né? E quando vai ser você? Está namorando? Não está? Então, eu cheguei a evitar familiares, assim, de convívio social por conta da falta, né, de um companheiro. E aí eu realmente fiz o tratamento. O que você aprendeu no tratamento e o que mudou? Primeiramente, é confiar em mim e me amar. Porque você chega a um ponto que você acha que já não tem solução. Né? Confiar que existe uma pessoa, só que para você encontrar a pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa. Que eu achava que já você chega num patamar depois dos 30, que é uma idade crítica para as mulheres, que não tem um homem perfeito para você.
né, que já estão casados, com filhos, já financeiramente não é compatível, enfim. E assim, eu tinha que me amar para conhecer essa pessoa, que de repente eu encontrasse ela, mas eu não ia estar preparada. E eu aprendi a me preparar para esse momento, para essa pessoa certa, né? Foi aí que o encontro aconteceu. Exatamente. Agora, passando a bola para o senhor também sofreu decepções no amor? Sim, eu era solitário, eu não tinha uma vida, eu não procurava muitos relacionamentos. Só que eu tinha uma vida sentimental totalmente fracassada. Todo relacionamento que eu tinha, ele não ia para frente, não dava certo, porque eu não conseguia, eu não tinha inteligência, eu não sabia manejar a outra pessoa, enfim. E acabava que não dava certo, nunca deu. E após esse sofrimento, porque eu vivia solitário, eu focava no trabalho, eu focava na minha vida financeira, em outras áreas, para tentar tapar esse buraco, essa lacuna da minha vida, da vida sentimental. E eu recebi um convite e comecei a fazer parte do tratamento, comecei a frequentar. E assim que na primeira vez que eu cheguei, eu fui tendo uma visão diferente do que era um relacionamento. E eu comecei a me tratar, comecei a aprender e pôr aquilo em prática. A partir desse momento, eu já não procurei mais ter nenhum tipo de relacionamento. Eu foquei em mim, me tratei. Após esse tratamento, durou um tempo, eu acabei conhecendo a Eliane, que hoje é minha esposa. Quem chegou em quem? Na verdade, foi um amigo em comum, né? E assim, as pessoas falam, é improvável, não tem, né, homem, hoje em dia, tem mais mulheres, como que é a lenda, né, que a gente escuta. Eu viajei muito e ele é de uma cidade que eu nunca nem passei por perto. Quer dizer, fruto desse tratamento, vocês se conheceram, namoraram e se casaram. Exatamente. Sonho realizado. Sim, com certeza. E graças ao que a gente aprendeu no tratamento, hoje a gente vive muito feliz, porque você chega numa certa idade que você tem suas manias, já cada um é independente, tem, né, anos, né, de vivência. Então, para juntar, né, se juntar, adaptação, a gente não teve problema. Então, assim, é uma coisa assim, não é mágica. Você tem que vir no tratamento e aprender. E dá certo. Parabéns para o casal. Deus abençoe. Então, veja esse tratamento que é feito às quintas-feiras em todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estamos lutando para que você tenha uma família. Nós compramos a sua briga, a sua luta e investimos nisso. E é de graça. O tratamento para a constituição de um lar é gratuito. Às quintas-feiras, que no Templo de Salomão, às 8 da noite, especialmente às 8 da noite, nós temos a Cristiane e também o Renato, um casal, que tiveram experiências no início do casamento e aprenderam, eles tiveram que aprender na prática, o que estão hoje ensinando para vocês, estão ensinando para as pessoas que querem. Agora, eu quero voltar para você o seguinte. Jesus falou assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou, escondeu e, pelo gozo que tinha, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E assim é o casamento. Você pode entender o casamento assim. O reino do lar, o casamento, a união, o matrimônio, é um tesouro. É um tesouro sem preço. E quando você acha a pessoa certa, você desfaz de tudo que você tem, você desfaz da sua vida de solteiro, para abraçar, para adquirir aquele matrimônio. Não é assim que acontece? Foi assim comigo e é assim com todos os que querem ter uma vida de casado, uma vida tranquila, uma vida regrada, uma vida disciplinada, porque enquanto você não é casado, a sua vida não é difícil ser disciplinado. Mas quando você casa, você disciplina. Você entra na ordem, na disciplina do reino de Deus. E aí você se torna feliz, desde que você ache a pessoa certa para você. Para que isso aconteça, você tem que investir. O reino dos céus, você tem que investir toda a sua alma. O reino
do casamento, você tem que investir toda a sua vida. Não tenha dúvida, você tem que investir aqui na terra o que você tem de melhor, para que você possa também obter o melhor. Ficamos por aqui. Deus abençoe.